A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com prazer que mais uma vez estamos fazendo a nossa segunda aula dos livros poéticos, onde este primeiro livro é o livro de Jó. Espero que esta lição venha abençoar, ser uma fonte de bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos, E como a gente sempre dizemos, importante que os irmãos assistam a nossas videoaulas, porque elas são complementares das nossas lições do livro que os irmãos têm em mão, dos livros poéticos. E também é importante os irmãos estar lendo os livros também, fazendo essa junção do livro e as nossas videoaulas, para assim ter um melhor aproveitamento. Lembrando que os irmãos têm o questionário também aí, ao final do intercalado nos lição dos livros, e é importante os irmãos também fazer esse questionário, responder as perguntas, respondendo essas perguntas também facilita a memorização dos irmãos, e inclusive muitas dessas perguntas elas caem na avaliação do final do livro. Muito bem, então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Semana passada nós paramos sobre nas calamidades físicas e psicológicas que Jó enfrentou. Mesmo após sofrer de súbito todos os contundentes golpes em seus negócios, como também na sua família. Lembrando os irmãos também que nos primeiros capítulos do livro de Jó nós vemos que Jó ele começou a perder o seu gado, o seu rebanho, foram saqueados, caiu fogo do céu, perdeu a sua família, os seus filhos, melhor dizendo, Era um total de 7 filhos e 3 filhas, e inclusive só sobrava o mensageiro para dar notícias a ele. E pelo que a gente vemos no livro de Jó, era um golpe atrás do outro, porque acabava de um mensageiro dar uma notícia da tragédia, aí chegava outro, e dava em seguida outra notícia, e aí vinha outro, Era um golpe atrás do outro, que na verdade nós vamos estar analisando mais na frente, que na verdade Jó ele não entendia o que estava acontecendo, Então ele demonstrou que de fato era um homem íntegro, porque apesar de sofrer ataques que vieram de todas as direções, deixando-o totalmente impotente, ele ainda encontrou forças para plantar no jardim da fé uma das mais belas lições de submissão à vontade de Deus. A dor pode modificar o seu semblante, mas não pode arrancar a sua fé na hora mais escura da sua vida. Pode ainda bem dizer ao Senhor. A Bíblia diz, lá em Jó, capítulo 1, do versículo 21 ao 23, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amados irmãos, aqui nós vemos uma belíssima lição que no livro de Jó, Jó, ele inaugura algo novo, algo diferente através deste livro e através desse versículo que nós lemos. O que Jó inaugurou? Jó inaugurou a adoração em meio às provações, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Nós vemos
na Bíblia várias pessoas adorando a Deus, né? Mas adorar a Deus quando tudo vai bem, quando está na bênção, é fácil. Porém, adorar a Deus quando está passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de perca na família, seja de um filho, seja de um pai, seja de um ente querido, vemos assim que Jó inaugurou essa adoração a Deus no meio do sofrimento, né? Ele bendisse o nome do Senhor, né? A adoração mais conhecida da Bíblia, né? Bendizendo ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é uma lição para nós adorarmos a Deus mesmo quando as coisas não vai bem. Não podemos deixar de adorar, né? Lembramos que também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo também e Silas, eles adoram a Deus no cárcere. Eles adoram a Deus quando estavam no tronco. Eles adoram a Deus quando eles tinham levado a chibatada, estava no cárcere interior. E ali eles louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, e a prisão abalou naquele momento, porque eles estavam adorando a Deus. Então, o que fazer quando nada se pode fazer, né? Existem situações na nossa vida, né, que não podemos fazer nada, que foge do nosso controle, mas devemos sempre lembrar que as coisas podem fugir do nosso controle, mas só que jamais fugirá do controle da mão de Deus, né? Deus, ele está no controle de tudo, no controle de todo, no controle do universo, né? Deus está sentado no seu trono e ele tem tudo sob o controle. Então, o que fazer quando não se pode fazer nada, né? Jó não podia fazer mais nada diante daquela situação. A única coisa que ele podia fazer, e ele fez, foi prostrar-se diante do Senhor. Jó responde a essa pergunta, né? Adorando, prostrando diante do Senhor, bendizendo ao Senhor. Portanto, quando nada podemos fazer, devemos, em atitude de adoração, nos prostrar diante do Senhor, em cuja mão está o controle de todo o universo. Ao glorificar a Deus na hora mais escura da vida, ele derrotou o maligno, que recusou admitir o seu erro em relação à sua sinceridade. E o maligno não se deu por vencido, alegando que aquela sua atitude de adoração era devida à sua vida saudável, à sua vida física, né? Ele deixou claro que se Jó ficasse enfermo, certamente blasfemaria de Deus na sua face, né? E a Bíblia diz: disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará de ti na tua face, né? Jó capítulo 2, versículo 3 ao 5, né? Então, Jó ele já tinha perdido a sua riqueza, os seus filhos, e aí, mesmo assim, Jó permaneceu firme na presença de Deus. Então, Satanás ele nunca se dá por vencido, né? Então ele diz: olha, porque ele tem saúde ainda, né? Deixa eu tocar na sua pele, no seu corpo, para ver se não vai blasfemar. Então o maligno incitou pela segunda vez que Jó era um adorador interesseiro, isto é, que Jó somente adorava a Deus porque isso lhe rendia alguma coisa. Materialmente falando,
ensinou também que a provação não foi suficientemente forte, radical, e que Jó era um homem insensível que estava pronto a dar a pele dos outros, o do gado, a vida dos seus servos, dos seus próprios filhos, contanto que não tocasse na dele. Foi isso que Satanás ele queria incutir, né? Queria até mesmo fazer entender, né? Por exemplo, né, ele perdeu seus bens, seus gados, seus filhos, né? Mas enquanto não acontecesse nada com ele, tudo estaria bem. Mas lembrando, né, que Deus ele conhecia Jó, Deus conhece os seus servos, sabia até onde poderia prová-lo, né? Mas para Deus, Jó acabava de passar pelo fogo do seu cadinho, e o seu caráter emergia das aflições mais pura que nunca. Portanto, conhecendo a estrutura espiritual do seu servo, o Senhor aceitou pela segunda vez o desafio, desde que não fosse ceifada a sua vida. Diz o texto sagrado que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, sentou-se no meio das cinzas. Jó capítulo 2, versículo 7 e 8. Até mesmo para os especialistas tem sido difícil definir a doença que acometeu o homem mais poderoso da terra. Alguns sugerem que Jó foi acometido de uma espécie de furunculose estafisiocósica generalizada, uma doença angustiante, exasperante e deprimente. Outros pensam que Jó foi acometido de uma horrível modalidade de lepra, complicada com elefantose, uma das mais repelentes e dolorosas moléstias que se conhece no Oriente. E há quem sugere que seja a elefantose, uma hipertrofia da pele e do tecido subcutâneo, isto é, uma doença que provoca um aumento do tamanho da pele e do subcutâneo, chegando a obstruir a circulação linfática devido à forte infecção. Uma enfermidade que evoluiu de forma crônica, atingindo principalmente as pernas e a genitalia externa. Seria uma espécie de lepra em seu mais adiantado estágio, deixando a pele inchada, criando uma crosta sulfurante, de forma a deixar a pessoa praticamente irreconhecível. Tudo isso sem falar da grande dor e do mau hálito que esta doença causa. No auge da sua doença, Jó se queixou dizendo: o meu bafo se fez estranho à minha mulher, a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó capítulo 19, versículo 17 ao 21, nós vemos este texto. Então, não sabemos ao certo definir esta doença, porém,
podemos analisar que era uma doença terrível que assolava a vida de Jó, de tal maneira que ele se tornou irreconhecível, o seu corpo cheirava mal e neste momento de aflição, todos se distanciaram dele e ele ficou sozinho diante dessa terrível provação. Então, que situação e que provação o Senhor permitiu, lembrando que o Senhor permitiu que Jó ele passasse. Nós vemos que o agente também deste mal não é Deus. O agente deste mal é o diabo, mas só que o diabo ele só tocou em Jó, como nós já falamos anteriormente, porque o Senhor permitiu, E se nós não conhecêssemos todo o contexto do livro de Jó, nós ficaríamos como Jó também, sem saber o porquê, o motivo, a razão de que ele estivesse nessa situação. Jó não sabia, a sua família não sabia, seus amigos não sabiam. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre os 3 amigos de Jó que veio visitá-los. Inclusive esses 3 amigos, vendo a situação de Jó naquele estado, ficaram tão perplexos que eles ficaram 7 dias sentados na cinza juntamente com Jó, sem dirigir nenhuma palavra, rompendo o silêncio apenas depois do 7º dia. A Bíblia afirma que quando os seus 3 amigos chegaram, não o reconheceram, porque viam que a dor que sentia era muito grande. Rasgaram os seus vestidos e sobre a cabeça lançaram o pó no ar e assentaram na terra com ele durante 7 dias e 7 noites, sem lhe dirigir uma palavra sequer. Jó capítulo 2, 11 ao 13. A chaga maligna era algo pior do que tudo o que podemos imaginar. Segundo o relato do professor Efson Davidson, em sua obra intitulada O Novo Comentário da Bíblia, a cinza é uma referência ao vazadouro público que situa fora dos muros da cidade. Ali se queimava a intervalos regulares as imundícies e o lixo da terra. Era o ponto de encontro dos cães e dos rapazinhos sem eira e sem beira, aqueles ávidos dos restos da carne que pudesse ali encontrar, agarrada às carcaças que para ali se atiravam, estes sempre prontos a desenterrar e aproveitar o que os outros haviam lançado fora. Foi aí, neste lugar de miséria e de refúgio, que se assentou aquele que fora o maior de todos do Oriente. Então, na verdade, Jó esteve ali no lixão da cidade, para fora da cidade. Por quê? Por causa que ele estava com aquela doença terrível, degeneralizada, e não se sabia, acredito que até naqueles dias não se sabia ao certo que tipo de moléstia era essa, e para que também não fosse contagiar outras pessoas, a pessoa, inclusive pessoa com lepra, ela tinha que ficar afastada, afastada do convívio social, Então, desta é a razão porque Jó estava ali. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Porém, com o agravamento da enfermidade, como argumenta o professor Davidson, já sentado no vazadouro público que ficava fora dos muros da cidade, estando praticamente reconhecível e desfigurado pela doença, o patriarca rompe o silêncio de mais de 7 dias e 7 longas noites,
de terríveis sofrimentos. E amaldiçoou o dia em que nasceu, dizendo: pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-os as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espante, a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Jó capítulo 3, versículo 3 ao 6, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento e deseja que este dia seja apagado da história. Sabedor que Deus chama os dias na sua sucessão, disse Jó: Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Ele queria que o dia do seu nascimento desaparecesse do calendário, queria que deixasse de ser contado entre os alegres dias do ano. Não satisfeito com as próprias palavras de maldição, Jó evoca os amaldiçoadores profissionais, dizendo: amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Jó capítulo 3, versículo 8. Então ele queria que aquele dia fosse apagado da história. Devido às provas tão duras que foi submetido, Jó chegou a delirar, dizendo: escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere luz e não venha, e não seja as pestanas dos olhos da alva. Jó 3:9. Portanto, a angústia levou até mesmo o sábio Jó ao delírio. Mais tarde o Senhor lhe disse que havia obscurecido os seus desígnios com palavras sem conhecimento. Então o patriarca admitiu a sua indignidade, dizendo: sou indigno, não te responderia eu. Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não repliquei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó capítulo 40, versículo 4 ao 5. Prossegue Jó: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, só mais tarde, Jó, ele chegou a reconhecer que aquilo que ele estava, muitas das vezes, reclamando, questionando com a Deus, na verdade ele estava equivocado, ele estava até mesmo transtornado devido à sua provação, porque às vezes quando nós estamos numa situação, numa provação, num sofrimento, às vezes falamos coisas que, graças a Deus, que muitas das vezes Deus ele não responde, porque nem todas as orações Deus ele responde, porque se Deus ele respondesse a oração de Jó, para que o dia saísse do calendário, que as estrelas escurecessem, imagina, as estrelas escurecerem, o sol, a lua, então nem todas as coisas Deus ele responde. Muitas das vezes no momento de aflição nós até mesmo julgamos errado, inclusive nós vamos ver lá na frente aquilo que Jó pôde aprender com a sua provação. Prosseguindo: verdadeiramente o sofrimento leva o indivíduo a tomar atitudes incoerentes, ao ponto de proferir palavras desconexas, querendo coisas irrazoáveis. Ainda bem que Deus não responde positivamente a todas as orações. Se isso acontecesse, não temos ideia dos terríveis transtornos que causaria
a nós mesmos e aos nossos semelhantes, Deus tem 3 respostas às nossas orações: sim, não ou espera, né? Imagine se Deus respondesse positivamente ao desejo de Jó quando disse: escureçam-se a estrela do seu crepúsculo, né? Imagina se Deus escurecesse as estrelas, né? Que espere a luz e a luz não vem, que se espera o sol, aí chega outro dia o sol não nasce, né? Então vemos o delírio de Jó nas suas palavras devido à sua aflição, né? Continuando aqui no versículo 9 aqui: e não veja as pestanas dos olhos a alva, né? Que os olhos não venham a ver a alva, né? Então temos aí as palavras de Jó, oração de Jó. Não somente levaria o universo a uma total desarmonia, como também o próprio plano de salvação para a humanidade não se realizaria. Analise o que diz a palavra profética: assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite o seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine em seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Jeremias 33, 22, 20 e 21, né? Então aqui Deus ele mostra o seu concerto imutável, seu concerto que não pode mudar, que não pode ser invalidado, e de tal modo que Deus ele mostra que o seu concerto não pode ser invalidado, porque se alguém puder invalidar, né, o concerto do dia para que não haja dia, o concerto da noite para que não haja noite, aí pudesse invalidar o concerto com Davi, seu servo, né? Então, quer dizer, não dá para mudar, né? Não dá para controlar a natureza, o universo, né? Então também o concerto de Deus, as promessas de Deus, elas não podem ser invalidadas, né? A promessa de Deus, ela permanece firme, né? A palavra de Deus permanece firme, né? Inclusive, nós costumamos a dizer que a palavra de Deus, ela não é antiga nem moderna. A palavra de Deus, ela é eterna, né? Ela permanece para sempre. A falácia dos amigos de Jó. Então, o que nós vemos no livro de Jó? É que Jó, estando ali naquele sofrimento, 3 amigos de Jó vêm consolá-los, né? 4 amigos, melhor dizendo, vêm consolá-los. Porém, quando esses amigos de Jó, ele vem consolá-los, em vez de consolar, eles começam a acusar a Jó de pecados, acusar a Jó de que ele precisava se arrepender, buscar a Deus, e por isso que ele estava naquela situação, né? Então, aqueles amigos de Jó, em vez de ajudá-lo, estava agravando ainda mais o sofrimento de Jó. E nós vamos estar analisando sobre a falácia dos amigos de Jó. O primeiro é a teologia de Elifaz. Elifaz veio de Temã, a título de replicar as palavras do patriarca, começou a expor a sua teologia com o objetivo de lhe proporcionar conforto e ânimo. Quem foi Elifaz? Elifaz foi o primeiro amigo a discursar. Seu nome hebraico significa meu Deus é forte. Naturalmente, seus pais eram piedosos, pois se preocuparam em colocar
um nome significativo em seu filho. Embora gentios não se deixaram contaminar pela religião pagã que aos poucos contaminou a própria descendência de Sem. Contudo, a sua fé não havia extrapolado a esfera do natural. Além da estreita amizade que mantinha com o patriarca, a única coisa que o livro nos informa é que é a sua procedência. Era ordinário de Temã. Tudo deixa crer que tinha um razoável conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. O fato de haver Elifaz discursado em seu primeiro lugar sugere que era de avançada idade e de uma alta posição social, né? Porque foi a primeira pessoa a falar, né? Provavelmente era a pessoa mais velha dali. É bem possível que fosse o regente de Temã. Elifaz era mais filósofo do que teólogo. Inferimos do seu discurso que o conhecimento que possuía não estava embalsado numa experiência pessoal com Deus. Tudo indica que seu conhecimento fosse fruto da sua própria observação da natureza, né? Então tem pessoas que têm um conhecimento sobre Deus, não um conhecimento de conhecê-lo, ou conhecimento de experiência, ou conversão, né? Uma experiência com Cristo, né? Às vezes seu conhecimento sobre Deus é somente através da observação da natureza. Acredita em Deus, que existe um Deus, né? Mas apenas isso não é suficiente, né? Precisa ter uma experiência pessoal com Deus, né? E o primeiro passo é aceitando e recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o único mediador, né? Jesus, ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então, tudo aquilo que a pessoa precisa de Deus, precisa conhecer a Deus, é através de Cristo. O conhecimento que se obtém de Deus através das coisas por eles criadas, né? Por não ser a sua teologia fundamentada num conhecimento experimental com Deus, ele se pôs a condenar o seu amigo através de uma teologia casualística, sistemas de casualidade, pessoas que resolvem casos de consciência, pessoas que explicam a moral por meio de caos. Poderíamos denominar teologia de teologia filosófica, que é um sistema teológico que, aproximando-se das ferramentas da filosofia, busca compreender a Deus e a sua obra. Ele procura entender o espiritual pela luz natural da razão. A respeito dos discursos de Elifaz e dos seus companheiros, Donald Strange disse o seguinte: embora as palavras dos três amigos de Joyce estejam registradas nas Escrituras, nem tudo o que eles disseram é absolutamente correto. O Espírito Santo registrou as suas palavras, mas não as inspirou, né? E podemos dizer que os amigos de Jó, a maioria deles, eles mais erraram, né? Jó foi o que mais acertou diante daquela situação, né? O seu questionamento e Jó apresentava a sua fé viva em Deus em meio ao sofrimento, né? Mas os amigos de Jó, a maioria deles, a maior parte dos discursos deles, eles mais erraram do que acertaram. Verdadeiramente, o próprio Deus declarou depois que boa parte dos seus discursos não era boa, né? Lá em Jó 42, versículo 7 diz: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita,
a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, vemos que os amigos de Jó, eles mais erraram, né? Jó foi o único que mais acertou diante daquela situação. Algumas afirmações que fizeram eram realmente verdadeiras. Algumas afirmações que fizeram eram realmente verdadeiras. O Novo Testamento faz alusão a elas. Compare Jó 5,13 com 1 Coríntios 3,19. Inclusive, 1 Coríntios 3,19 está escrito, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, né? Faz paralelo, né? É uma comparação com Jó 3,13, né? Que 3,13 de 5,13 de Jó, ele diz, né? Ele apanha os sábios na sua própria astutice, e o conselho dos perversos se precipita, né? Então nós vemos que Deus, ele apanha os sábios deste mundo, né? As suas próprias astúcias, né? Então, porém, a essência da doutrina dos amigos de Jó não corresponde com a verdade, pois criam que... O que os amigos de Jó criam, né? Eles criam que os verdadeiros justos sempre prosperam. Essa afirmação é correta ou ela é incorreta? Essa afirmação é incorreta, né? Não é porque é justo que sempre prospera, né? E quando fala-se prosperidade, inclusive existe a chamada teologia da prosperidade, pregada nas igrejas neopentecostais. Ela prega que o crente, o justo, ele precisa ser próspero, ou seja, precisa ser rico ou enriquecer. E isso não é verdade, né? O próprio Bíblia, o apóstolo, ele chega dizendo que não são muitos ricos e muitos sábios deste mundo que são chamados, né? Inclusive Jesus diz, né, que aos pobres é anunciado o reino de Deus, né? Então não significa que os justos sempre prosperam e enriquecem, né? Porque também prosperidade não se traduz, né? Ser uma pessoa próspera nem sempre se traduz em riqueza, né? Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra coisa. Ao passo que os transgressores sempre sofrerão, né? Então, mas só que nós vemos que os ricos, eles também prosperam, né? As pessoas ímpias prosperam, né? Elas também enriquecem, né? Inclusive no Salmo 73 de Asaf quase se desviou os seus pés porque ele viu os ímpios prosperando, né? Então essa teologia ela cai por terra. Também, segundo, inversamente a pobreza e o sofrimento sempre submete ao pecado, ao passo que prosperidade e sucesso submetem à retidão, né? Outro argumento equivocado também, aonde diz que se a pessoa sofre ou está enferma é porque está em pecado, né? Inclusive os amigos de Jó acusaram Jó de pecado, né? Mas o problema de Jó, a aflição que Jó estava passando, não era por causa de pecado. Certa vez os discípulos chegaram até Jesus, dizendo: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para este homem nascer cego? Mas Jesus responde: nem ele, nem seus pais, né? Isso aconteceu para que Deus ele seja glorificado na vida dele. Então nós observamos que até mesmo os discípulos que andavam com Jesus,
eles tinham essa ideia, né? Fazia esse raciocínio, né, que pobreza e sofrimento estava ligado a pecado, enquanto prosperidade e sucesso estava ligado à retidão, né? Nós vemos lá no livro de Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, a carta às 7 igrejas da Ásia, né, existia a igreja próspera lá. Qual a igreja próspera? Era a igreja de Laodiceia. Porém, Jesus estava para fora da igreja, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e eu me ouvir, assentarei, né? Então era uma igreja próspera, mas não tinha a presença de Cristo. Enquanto a igreja de Esmirna já era uma igreja pobre, porém, de pessoas, de crentes pobres financeiramente, né? Porém, eles tinham a presença de Cristo, por isso eles eram ricos, né? Porém, o Todo-Poderoso classificou esse ensino como loucura. Analise o que disse o Senhor: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e ao meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então, Deus, ele chama aquilo que os amigos de Jó defendiam de loucura, e que eles não tinham falado aquilo que era reto do Senhor. Teologia do ordinário. Sendo ele um intelectual acostumado a meditar sobre os grandes problemas da vida, com certeza não desperdiçou 7 dias e 7 noites de absoluto silêncio, nos quais contemplou o estado de profunda miséria em que se encontrava o homem, cuja integridade o próprio Deus testemunhara, pois este possível período de meditação, e depois de ouvir também as palavras de maldição que o patriarca proferia sobre o seu dia natalício, ele fez o seu discurso, e do seu discurso inferiu o seguinte: Deus jamais submeteria um homem a um sofrimento tão grande, se eu mesmo não fosse considerado seu inimigo e também da humanidade, né? Então, essa foi a teologia, aquilo que o Jó, ele faz, né? Ele proferiu no seu discurso, né? Que Deus jamais submeteria um homem a um sofrimento tão grande se o mesmo não fosse considerado seu inimigo e também inimigo da humanidade, né? Então, tudo indica que ele faz via a aprovação de Jó como se fora um ordalho divino. Ordalho é uma prova jurídica ou juízo de Deus, muito usado na Idade Média, né? Então, nós extraímos isso de Elifaz, né? Era uma espécie de tira-dúvida, pois se pairasse alguma dúvida sobre a inocência do réu, o mesmo era submetido a uma atividade na qual ocorria um perigo de morte. Contudo, se conseguisse escapar, era considerado inocente. Porém, se viesse a morrer, concluía que tal indivíduo era realmente culpado, né? Inclusive, foi esta acusação que também disseram para Jesus quando Jesus estava na cruz do Calvário, né? Dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça-te daí, e aí nós cremos em ti. Então eles esperavam de uma forma miraculosa Jesus ele se libertasse daquele sofrimento, né? Então também
uma espécie de pensamento dessa teologia, né? Porque falou, se ele realmente é justo, se é o Filho de Deus, ele vai escapar daí. Agora, se ele morrer, se ele perecer, se ele não escapar daí, é por causa que ele realmente é culpado, este homem é criminoso, né? Então é a mesma teologia de Elifaz. Por exemplo, no caso de haver dúvidas sobre a inocência do réu, ele poderia ser lançado num caudaloso rio. Se conseguisse escapar, seria considerado inocente. A lei de Moisés, há um recurso judiciário que pode ser visto como um ordalho. Se o marido duvidasse da fidelidade da esposa, a mulher suspeita era levada à presença do sacerdote, o qual dava-lhe de beber as águas amargas e amaldiçoantes. Se porventura fosse inocente a mulher, nenhum dano lhe faria. Porém, se fosse culpada, o seu ventre incharia e a sua coxa descairia. Os irmãos podem analisar, está lá em Números, capítulo 5, versículo 19 e 23. Portanto, Elifaz via o sofrimento de Jó como uma expressão máxima do juízo de Deus, de maneira que não houvesse arrependimento por parte dele, certamente seria destruído. Analisa a teologia de Elifaz. Então respondeu Elifaz o temita e disse: sem intentarmos falar-te, enfadar-se-á, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e forçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram e os joelhos desfalecentes fortificaram. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando a ti te perturbas, né? Também essa teologia nós vemos também que vemos esse tipo de teologia no aspecto de Cristo, né? Porque aspecto de Cristo, os acusadores lá, o povo judeu, quando Jesus estava crucificado, também chegou a dizer: salvaste a muitos, e aí ele não pode fazer, ele não pode salvar, né? Este homem que abriu vista aos cegos, curou os coxos, será que ele também não poderia se libertar dessa cruz, né? Então nós vemos essa teologia de Elifaz, né? Porventura não era o temor de Deus a tua confiança e a tua esperança e sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Então aqui ele diz que o inocente não pereceu, nunca pereceu um inocente, né? E onde for o sincero, destruídos, né? Então ali ele faz algumas afirmações, mas umas afirmações equivocadas, né? Porque o inocente também sofre, né? O justo também sofre, né? O sincero também sofre perca, sofre dano, passa por um momento de dor, de enfermidade, né? Mas a diferença é que nós temos um Consolador, né? Que é Cristo, né? E Cristo tem o poder de dar cura, o poder de dar libertação, né? De toda e qualquer enfermidade, né? Mas porém, se na verdade Jesus não curar, de toda forma, né? Nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, e nada acontece em nossa vida sem a permissão divina, né? Então, todos nós, todo ser humano, inclusive a chuva cai na casa do justo e injusto também, né? O sol ele se levanta a todos, para os justos, para os injustos, né? A única diferença é que nós temos Cristo, nós temos o Consolador. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais
do que vencedores, né, em Cristo Jesus. E nada nos apartará do amor de Cristo, né? Os Romanos diz a palavra de Deus que não é fome, não é enfermidade, não é dor, não é o presente, não é o porvir, não é a vida, não é a morte, não é os anjos, não é os demônios, nada nos separa do amor de Cristo, né? Jesus, né? Segundo ele, tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hábito de Deus perece, e com o sopro da sua ira se consomem. Jó capítulo 4, versículo 1 a 9. Depois de fazer referência ao comportamento pregresso do patriarca, afirmando que a muitos ensinava, levantando os que tropeçavam e fortalecendo os joelhos desfalecentes, ele causa-lhe uma profunda dor ao dizer-lhe: porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? A seguir expõe a sua perniciosa doutrina, dizendo-lhe: lembra-te agora qual inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenho visto. Os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo, né? Então, estava até dizendo que Jó estava colhendo mal, cegando o mal, porque ele estava plantando, né, iniquidade, né? Veja a que grau chegou a teologia de Elifaz. A essência da teologia de Elifaz defende o seguinte: se formos fiéis a Deus e se lhe prestarmos a adoração que ele nos requer, seremos abençoados de tal forma que nenhum infortúnio nos acontecerá. Mas se não formos fiéis e se não prestarmos a adoração que ele requer de nós, seremos severamente punidos pelo juízo divino. Não seria isso uma espécie de permuta? Não seria isso um toma lá, da cá? O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele chegou a dizer da seguinte maneira em suas epístolas: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os homens mais miseráveis, né? Paulo ele diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis. Na verdade, nós esperamos em Cristo, né, não somente nesta vida, mas também na vida vindoura, né? Então Jesus, quando ele veio, ele não nos prometeu uma vida, né, uma vida confortável, uma vida calma, uma vida sem problemas, sem dor, sem dificuldade, né, sem problemas financeiros, sem enfermidades. Jesus ele não prometeu isso. Antes, Jesus ele disse, né, no mundo tereis aflições, né, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então essa teologia de Elifaz está totalmente equivocada. Um relacionamento meramente mercantil, era esse o entendimento dos que prostravam-se diante dos deuses do paganismo, pois entendia que os deuses exigiam serviços, honras e oferendas, se fossem honrados pelos seus devotos. Prometia-lhes em troca bênçãos materiais, proteção e vitória em suas batalhas. Porém, se não fossem fiéis, se tornariam alvos de grande ira dos deuses, com secas, derrota e duras opressões. As divindades pagãs se contentavam com um relacionamento mercantil com os seus devotos. Mas quanto ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, a Bíblia afirma que Ele nos amou primeiro. João, ele escreve dizendo: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Não existe ninguém não existe ninguém que
dê a Deus o que na verdade Deus já não o tenha dado primeiro, né? Então, tudo aquilo que o homem faça para Deus, Deus ele já fez primeiro para nós, né? Estando nós ainda na condição de seus inimigos, mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? A teologia sofismática, sofisma é um argumento falso ou defeituoso, intencionalmente feito para induzir ao erro. Portanto, a teologia sofismática não tem origem em Deus. No capítulo 4, ele narra um fato curioso, no qual ainda que indiretamente deixa transparecer a origem da sua doutrina. Vamos analisar isso daqui, irmãos, que isso daqui essa teologia, às vezes ela é baseada, nós vemos esse tipo de coisa, baseada em sonhos, em visões, em revelações, né? Então, na verdade, a teologia bíblica, ela não se baseia, a verdadeira doutrina bíblica, a teologia bíblica, ela não se baseia em sonhos, em revelações, né? A teologia bíblica se baseia na palavra de Deus. Se está dentro da palavra, está correto, né? Se um sonho, uma revelação, né? Alguma coisa que Deus mostrou, se está enquadrado na palavra, está correto. Porém, se não tem base na palavra de Deus, né? Isso daí nós devemos ficar com o pé atrás, né? Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu senti isso, eu senti aquilo, né? Então, nós não somos movidos pelos sentimentos, nós somos movidos pelo Espírito Santo e pela palavra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e pela palavra, não pelo sentimento, né? Pelo sentismo, né? Por aquilo que sentimos, né? Então, diz aqui, entre os pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor. Observe essas palavras, irmãos, que esse amigo de Jó fala: espanto, temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Jó, capítulo 14, versículo 13 ao 17. Lembrando que foi a palavra de Elifaz, né? E não é porque está escrito na Bíblia que isso representa uma verdade, né? Porque a inspiração, muitas das vezes, como a gente viu na bibliologia, estudo bibliologia, não está naquilo que está escrito, né? Mas a inspiração está no registro, como nós vemos lá no livro de Salmos, né? Diz o louco, não a Deus, né? Então, aquilo que está escrito não há inspiração. Por quê? Porque o louco diz que não existe Deus, né? Mas só que Deus, ele existe. É por isso que a Bíblia, ele inclusive chama de louco. Mas a afirmação
não a Deus, né, essa não tem nenhuma inspiração, né? Então aqui, continuando, que espírito era esse? Né? A primeira pergunta, né? Causou até espanto e arrepio, os seus ossos estremeceram, né? Então já dá para desconfiar, né? Que espírito era esse? Com absoluta certeza não tratava do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele não age desta forma, e também ele não causa medo, temor, né? Não causa espanto. Não temos dúvida de que se trata de um espírito maligno, cuja função é disseminar heresia, a fim de levar os servos fiéis a apostatar-se da verdadeira fé. Ele faz, induzido pelo erro e abusando do sofismo, concluiu o seguinte: somente os que desagradam a Deus sofrem. Ora, se Jó estava sofrendo, logo subsentende que contra Deus havia pecado. Mais adiante chegou ao ponto de considerar Jó injusto e louco, chegando inclusive a culpá-lo pela morte dos seus filhos. Está lá em Jó capítulo 5, versículo 1 em diante. Não tivesse o patriarca convicção da sua fé e integridade, esse pernicioso discurso o teria abalado, pois ele faz, jogando com as palavras, atribuía ainda mais, né? A graça de Deus é o antídoto contra a teologia de Elifaz, né? Como acreditava Elifaz, ainda hoje muitos acreditam que o homem necessita fazer penitência e cumprir com os ritos da religião, a fim de agradar a Deus, objetivando escapar de infortúnios e, consequentemente, não ser atingido pelas calamidades. Tais pessoas supõem que seja possível agradar a Deus com boas obras e com as formalidades da religião. Porém, o próprio Jó interroga: como poderá o homem justificar-se diante de Deus? Né? Como o homem pode justificar diante de Deus? Com as obras e com aquilo que nós fazemos, irmãos, não podemos nos justificar diante de Deus. Nós vamos ver aqui que a única justiça que Deus aceita é a justiça de Cristo, porque as nossas justiças são como trapo de imundície, diz a palavra, né? Está aqui, ó. Prosseguindo, não pode ser pelas obras, pois segundo a palavra profética, nós mesmos somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Foi o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz, né, nossa justiça é como trapo de imundície, né? É como Adão e Eva lá no jardim, né? Eles pecaram, eles quis se cobrirem, né? Ou seja, quis se justificarem, né? Com aventais lá de folhas, né? Mas Deus não. Deus, ele teve que matar o animal, tirar a pele do animal para justificar, ou seja, para cobrir, né, a nudez de Adão e Eva, para justificar Adão e Eva. Mas aquela pele de animal, né, o animal precisou ser morto, precisou ser sacrificado para se cobrir. Também nós, a nossa cobertura, ou seja, a nossa justiça, vem através da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, a justiça humana é insuficiente para justificar o pecador. O pecador somente pode ser aceito diante de Deus pela justiça de Cristo, né? Romanos capítulo 5, está escrito lá, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Cristo, né? Então, somos justificados pela fé, né? Nós não somos salvos pelas obras. As obras não
não pode as obras não podem, né, nos salvar. Essa que é a grande verdade, né? A Bíblia Sagrada diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, que nós somos salvos pela graça, através da fé, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? E Tiago, ele diz que a fé sem as obras é morta, ou seja, né, nós somos salvos pela graça através da fé, né? E isso resulta em obras em nossa vida. Nós somos salvos pela graça, mas porque nós já somos salvos, nós praticamos as boas obras, né? E lembrando que também os irmãos, que nós somos salvos pela graça, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça, ela teve um preço muito alto, que Jesus, ele pagou, onde Pedro, ele escreve dizendo que não foi com ouro, com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Cristo, né? Salvação é pela graça, mas não foi de graça, teve um alto preço, né? A mera formalidade religiosa também não justifica nenhum crédulo. Interroga-me, Miqueias: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano? Miqueias capítulo 6, versículo 6. Deus não se impressiona com as pompas das formalidades religiosas. É necessário aceitar Jesus, crendo que somente a sua justiça pode nos tornar justos diante de Deus. Através da justiça de Cristo, somos vistos por Deus como se nunca tivesse pecado, pois o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz a palavra de Deus, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus por isso. Teologia de Bildade, né, o outro amigo de Jó. Quem foi Bildade? A Bíblia não dá muitas informações sobre o Bildade. Ele se limita a informar que era amigo de Jó e que era suíta. Suá, a semelhança de Temã, era uma daqueles pequenos reinos estabelecidos em Canaã. Naturalmente, ao saber das calamidades que se abateram sobre o seu amigo Jó, os três amigos Elifaz, Bildade e Zoar empreenderam essa viagem a fim de consolá-lo. Teologia da prosperidade. Aqui já entra a teologia da prosperidade, a qual nós falamos um pouco dela anteriormente. Então, definição da teologia da prosperidade. Qual é a definição? Teologia da prosperidade é a doutrina segundo a qual o crente, por ser filho de Deus, jamais passará por agruras financeiras ou por sofrimentos físicos. Isso daqui é muito sério, essa teologia, né? Afirma que o crente nunca, jamais passará por problema financeiro e nem por sofrimento, né? Inclusive, essa teologia da prosperidade, existe um livro que eu até indico os irmãos lerem esse livro. Esse livro, ele se chama Decepcionados com a Graça, né? O escritor se chama Romero, né? Ele fala das igrejas neopentecostais que faz uma propaganda sobre o cristianismo, a salvação, e pregando essa teologia da prosperidade, onde o crente não passar por sofrimento, vai ser abençoado em tudo que fizer, né? Vai dar tudo certo, vai ser um empresário.
E o que acontece? Aí muitas pessoas, porque isso chama atenção, né? Quem não quer ser próspero, né? Ser um empresário, nunca passar por sofrimento? Então é uma propaganda enganosa também, porque esse livro Decepcionado com a Graça, ele mostra que muitas pessoas atraídos por essa falsa teologia vão para a igreja, mas quando elas chegam na igreja, eles passam por luta, passam por tribulação, né? O adversário se levanta contra a vida deles, porque que não quer que o homem realmente conheça o caminho, o caminho de Cristo, né? Não quer que o homem seja um salvo na pessoa de Jesus, né? Então, essas pessoas, quando começam a passar por problemas, dificuldades, eles se veem enganados, iludidos, né? E até mesmo pensam, quando eu estava fora da igreja parece que as coisas eram melhor, agora estou passando por isso, estou passando por aquilo. Quer dizer, não acontece conforme a propaganda que essa igreja faz. Aí o que acontece? Essa pessoa se desvia, sai da igreja, fica decepcionado com a graça, né? Decepcionado com a religião, decepcionado com a fé. Por quê? Porque ele veio para a igreja somente com interesses materiais, né? Interesses próprios, né? Interesses para que venha satisfazer as suas necessidades, sua vida e o seu ego. Mas nós vamos para a igreja, né? E na verdade Deus abençoa, Jesus abençoa, porque Jesus abençoa mesmo, mas só que nós vamos para a igreja porque sabemos que esse é o único caminho, né? A única salvação, a esperança para a nossa alma, né? Jesus, a esperança da glória. Essa que é uma grande verdade, né? Continuando aqui, então, segundo os seus prometentes, se o crente é fiel a Deus, ele se torna detentor da bênção de Deus e, por consequente, desfruta de uma vida física saudável e uma situação financeira estável, de maneira que, a viver regaladamente, sem ter que enfrentar as carências materiais comuns a todos os demais seres humanos, ao deparar Bildade com a provação a que o patriarca fora submetido, não tendo nenhuma noção dos propósitos divinos com respeito a tudo quanto acontecia com seu amigo, como ele faz, Bildade também conclui que Jó estava sofrendo fisicamente e não possuía mais os bens materiais, é porque havia pecado contra Deus, né? Essa teologia da prosperidade, ela afirma isso, né? Que se a pessoa, né, não é próspera, né, é pobre ou até mesmo está enferma, é porque está em pecado ou porque o favor de Deus não está sobre a vida dela, sendo que na verdade a situação que Jó vivia era uma provação divina permitida por Deus. Nós vamos estar olhando mais na frente que ali estava sendo travada uma batalha espiritual, né? As razões da provação de Jó estavam na esfera espiritual, na esfera invisível, né? Estava tendo uma batalha do bem contra o mal, Deus contra o diabo ali, e Jó estava sendo alvo, né? Tanto alvo, né? do maligno, né? Como também o alvo da provação de Deus, né? E é isso que nós vamos ver mais na frente. Eu acredito que hoje não vai dar para nós terminarmos este livro.
É um excelente, irmãos, é um excelente livro e nós aprendemos muitas lições neste livro, no livro de Jó. Existem pessoas, ainda hoje, um amigo de trabalho, ele disse que não conhecia muito bem a história de Jó, e eu aconselhei ele a ler o livro de Jó. Se você também, irmão, ainda não leu o livro de Jó, leia o livro de Jó. Todo crente precisa ler, é claro, ler toda a Bíblia, né? Mas também o livro de Jó, ainda que leia uma vez também, leia outra vez, porque na verdade esse livro todo mundo se identifica com ele, toda a humanidade se identifica com ele. Por quê? Porque todos os problemas que Jó enfrentou, né, fala dos problemas do sofrimento humano. Todo ser humano ele sofre, passa por sofrimentos, provações, né? E esse livro nos mostra como Jó, apesar do sofrimento que passou, ele permaneceu com a sua fé inabalável em Deus. Glória a Deus por isso, né? Deus ele foi glorificado através da vida de Jó, e até mesmo por essas razões também ele foi considerado entre um dos 3 homens mais piedosos da Bíblia, que eram Noé, Daniel e Jó, né? Prosseguindo, ao discursar sobre o drama do seu amigo, ele procurou fundamentar a sua falação, ou seja, a sua perniciosa doutrina. Na tradição, analisa as palavras. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, prepara-te para a inquirição dos seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e o seu coração não tirarão razões. Agora a teologia de Elifaz, de Zoar, né? Nós vimos a teologia de Elifaz, Bildade, agora a teologia de Zoar. Enquanto Elifaz e Bildade supunha que o Senhor mantém um relacionamento meramente comercial e mercantil com as suas criaturas, Zofar, por sua vez, acreditava que o Senhor está tão distante das suas criaturas que não lhes prestas qualquer atenção. Assim sendo, jamais intervém na história particular de cada uma delas. Portanto, segundo o entendimento de Zofar, Deus não é transcendental, ou melhor, Deus é tão transcendental que jamais incomodaria com os sofrimentos do seu amigo Jó, né? Então, aqui também uma teologia equivocada, né? Que Deus ele é transcendental, que Deus ele não se importa com o homem, né? Que Deus ele não se importava com Jó. Inclusive essa teologia, né? Como vemos aqui, né? Está até escrito essa teologia aqui, né? Refutando o ensino deísta da teologia Zofar. Donald T. Bray banhou-se e fez a seguinte declaração: nossos grandes problemas são pequenos para o infinito poder de Deus, mas nossos pequenos problemas são tão grandes para o seu amor de Pai, né? Então, nossos grandes problemas são tão pequenos para o infinito poder de Deus, né? Então, para Deus, nossos problemas são pequenos. Por quê? Porque Ele é grande, né? Mas nossos pequenos problemas são grandes para o seu amor de Pai, né?
Então, para Deus, nossos pequenos são problemas, né? São pequenos problemas. Mas só que Deus, como Pai, e através do seu grande amor de Pai, Ele não só se importa com os nossos problemas, conosco, né? Que diz a palavra que Ele ajuda nas nossas fraquezas, né? Ele se preocupa, né? Conosco, né? Inclusive tem se não me falha a memória, é o terceira epístola de João, que João ele diz para um presbítero chamado Gaio: espero que vai bem a sua saúde, assim como vai bem a sua alma, né? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus ele tanto se preocupa com a nossa saúde física, como também a nossa saúde espiritual, né? Isso é uma palavra de consolo para quem sabe, irmãos que estejam enfrentando um momento de dor, de enfermidade, de perca, né? De problema de saúde, né? Jesus ele te cura, Jesus ele te dá saúde, Jesus ele se preocupa também com o seu com os seus problemas, né? Tanto físico como espiritual, a sua saúde física, a sua saúde espiritual. E por esta razão nós vemos nos evangelhos, né? Jesus ele curou os enfermos, curou a sogra de Pedro, curou os cegos de nascença, levantou coxos, né? Então nós vemos até uma dor de cabeça, para Deus é pequeno, mas só que Ele, com um grande amor de Pai, né? Nossos problemas podem ser pequenos para Deus, né? Mas o amor de Deus, Ele é grande, né? Então, pois bem, embora o Todo-Poderoso transcenda infinitamente o homem em poder e em sabedoria, sendo Ele onipresente, acha-se presente no dia a dia de cada um de nós. Sendo Ele nosso Pai, não nos deixa faltar o azeite da botija e nem a farinha da panela. Portanto, Deus não abandona os seus pequenos em razão da sua magnitude do seu ser. Muito pelo contrário, exatamente por esse ser grande em poder, sabedoria e misericórdia, que pode prover tudo quanto necessita, até mesmo as pequenas aves do céu. Jesus, ele disse lá no Evangelho, Mateus capítulo 6, versículo 30, se me falha a memória, a palavra de Deus diz da seguinte forma: buscai o reino do céu e a sua justiça, e todas essas demais coisas, ou seja, as nossas necessidades básicas, todas essas demais coisas vos será acrescentada. Então, o nosso dever é buscar o reino e a justiça, né? E o resto deixa na mão de Deus, porque Ele vai prover. Glória a Deus por isso. Ora, se Deus se importa com as suas pequenas aves do céu, não se importa conosco, visto que valemos mais do que elas, né? Jesus foi quem disse, né, que olha as aves do céu, não semeia, nem cegam, mas no entanto o Pai Celeste as alimenta, os lírios do campo, né, que não teiam nem fia, mas o Senhor os veste os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles, né? É por isso que depois Jesus ele fala, né? Buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas outras demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Quem foi Zofar? Um amigo de Jó, um homem inteligente, culto, que procurava descobrir as verdades divinas através da luz natural da razão. Como os seus demais amigos, era mais filosófico do que teológico. Era
Naamatita, porquanto originário de Naamá, um pequeno reino que se localizava no território da moderna Arábia Saudita. A essência do seu discurso revela um conceito deísta, como veremos a seguir, teologia de Zofar. A concepção de Zofar possuía de Deus fez com que seu discurso se tornasse mais nocivo do que os demais de Elifaz e Bildade. Pelo menos esses acreditavam, ainda que distorcidamente, que Deus intervém na vida dos seus filhos. Porém, a teologia de Zofar, além de não admitir que Deus intervém na vida dos seus filhos, também não considerava Deus como um Criador que toma prazer na sua criação, e nem como um pai que ama os seus filhos, né? Zofar desconhecia o amor, que Deus é amor, uma das definições de Deus, né? 1 João 4:8, né? Deus, ele é amor. Porquanto o seu pernicioso ensino excluía o amor de Deus, naturalmente entendia que ao criar o homem, Deus teve como propósito revelar tão somente o seu grande e infinito poder. Essa teologia sugere que a criação não foi um ato de amor, e sim um exibicionismo de Deus. Porém, a Bíblia revela que os atos de Deus são todos atos de amor. Inclusive, o versículo áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando Deus ele diz assim, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, nós devemos tomar um pouco de cuidado, né, porque depois, em outro trecho da Bíblia Sagrada, está escrito: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Aí fica aquele conflito, mas Deus amou o mundo, nós não devemos amar o mundo, né? Mas aqui, quando em João 3,16, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ali fala que Deus amou o mundo ali no sentido que ele amou as pessoas, amou a humanidade, né? E quando a Bíblia diz para não amarmos o mundo, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, ali a palavra de Deus está falando para não amar esse sistema, né? Não é as pessoas, não é para amar, não ameis o mundo, não amar o sistema. Por quê? Porque esse sistema jaz do maligno. A Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz do maligno. Quem controla esse sistema, este mundo, é o maligno, ele é o príncipe deste século. Por isso, nós devemos amar, mas amar a humanidade, assim como Jesus, ele amou, né? Deus amou o mundo. Deus não fez o mundo porque pretendia ganhar alguma coisa com isso, mas simplesmente por amor. Portanto, o discurso de Zofar trazia em seu bojo a doutrina do deísmo. E o que é deísmo? Segundo o dicionário teológico, deísmo é a crença que, apesar de admitir a existência do Supremo Ser, ensina não estar ele interessado no curso que a história toma, ou vem a tomar. Noutras palavras, creem que Deus limitou-se tão somente em criar-nos, abandonamos a seguir a própria sorte, né? Ao acaso. A Bíblia ensina-nos, porém, estar o bondoso Deus preocupado com a humanidade. Salmo 104. Por exemplo, Davi mostra qual grande solícito
é o Criador para com as suas criaturas. E o que dizer da mensagem de São João 3,16? Zofar entendia que, sendo Deus transcendental, o mundo, o homem pequeno e imperfeito, esse jamais poderia alcançar os favores divinos. É o que inferimos do seu discurso, observe. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltipla em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus e a sua sabedoria? Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó 11, 5 ao 10. Zofar não logrou ir além da especulação e, por consequente, não foi capaz de ultrapassar a esfera do natural. Se limitou às meias verdades, e uma meia verdade se torna muito mais perigosa do que uma mentira inteira. Às vezes se torna quase impossível detectar uma mentira incrustada numa meia verdade. No jardim do Éden, o maligno fez uma pergunta, introduziu uma dúvida. No deserto, tentou o Senhor usando uma verdade fora do seu contexto. Ora, se a falação de Zofar de que o Todo-Poderoso está tão distante do ser humano a ponto de não se interessar por ele fosse verdade, que esperança haveria para Jó, né? E que esperança também haveria para nós. Quem o arrancaria do poço das angústias e das aflições, né? Davi, ele diz no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu, e tirou-me do charque, um poço de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Deus, ele se inclinou para Davi e tirou ele e Davi daquele poço, né? Daquela profundeza. Pois bem, continuando. Ora, se aquele que está sucumbido nas águas amargas da aflição for convencido que o único que tem poder para ajudá-lo jamais se importará com a sua dor, que esperança restará a esse frágil mortal, né? Que esperança Jó tinha se Deus não se importasse com ele, né? Se Deus não se importasse, né? Ele já tinha sido abandonado por todos, já tinha perdido tudo. Que esperança ele teria, né? Mas, graças a Deus, porque ele se importa, né? E ele também é a nossa esperança. A teologia de Eliú. Teologia de Eliú. Nós já estamos quase no final dessa segunda aula, irmãos. Concluindo aqui. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razão a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e o meu Criador atribuiu a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes com os reis no trono os assenta para sempre. Assim serão exaltados. Jó 36, do 1 ao 7. Até o momento em que Eliú entrou em cena,
as razões apresentadas para o sofrimento de Jó, não havia passado de lenga-lenga, ou seja, não havia passado de uma narração fasticiosa, enfadonha, impenitente, maçante, etc. Portanto, Eliú passou a expor uma teologia que até então não havia sido sequer cogitada naquela discussão. Em sua exposição, Eliú chegou a orar pedindo a Deus que Jó fosse provado até o fim, né? Jó 34:36. Porquanto a sua teologia reconhecia a necessidade da provação, pois assim como o ouro é provado, Jó, como os mais preciosos dos vasos, deveria ser intensamente provado até que todas as impurezas e imperfeições lhe fossem tiradas, né? Isso daqui é uma grande verdade, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele nos prova como o ouro é provado no fogo, né? No livro de Provérbios está escrito: tira a escória da prata, né? E sairá vaso para o oleiro, né? E o ouro, para ser purificado, ele passa pelo fogo, né? Porque o fogo tira as imperfeições, e o fogo fala da provação, fala de aflições, né? Significa que a provação deve ser perdurada enquanto for necessário. Naturalmente, devido à sua integridade, Jó não entendia porque fora submetido a tanto sofrimento. E porquanto não é de admirar que muitos crentes que estão passando por provas como Jó também não estejam entendendo as razões para tanto sofrimento, né? Nós conhecemos o contexto de Jó, nós conhecemos as razões, né? Basicamente conhecemos as razões e aquilo que Deus ele fez na vida de Jó, mas Jó ele não sabia, né? Então se tornava difícil, assim como também quando passamos por provações também não sabemos e muitas das vezes não entendemos, né? Assim nós, os irmãos, fica aí com a aula 2, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos irmãos. Persevera, assim como Jó foi perseverante, né? Jó foi um exemplo de perseverança em meio a situações e condições contrárias da sua vida, né? Então é importante os irmãos também estarmos firmes, né? Eu tenho a plena certeza, né, que muitas das vezes, né, as provas, as lutas vêm querendo nos fazer parar, quem sabe até querendo fazer os irmãos pararem com esse estudo, com este curso, mas eu posso dizer com toda certeza, os irmãos, né, que na perseverança, né, recebemos a bênção, né, porque na verdade Deus ele tem prazer naqueles que perseveram até o fim, né? Amados irmãos, assim a gente encerramos essa segunda lição do livro de livros poéticos, né? Semana que vem nós vamos precisar fazer mais uma aula falando sobre o livro de Jó. Ainda tem bastante coisas importantíssimas para a gente aprender no livro de Jó. Inclusive, na próxima aula, prometo aos irmãos que estarei falando sobre as 5 coisas que Jó aprendeu na sua provação, né? Na próxima aula nós vamos estar falando também de Jó, que ele teve um encontro com Deus, seu desejo era estar diante de Deus, né? E Deus ele se manifestou para Jó. Jó ele queria fazer perguntas para Deus, né? Interrogar a Deus, mas na verdade Deus que interrogou a Jó, né? E Jó, depois de tudo isso daí, ele não precisou, falou: Senhor, não preciso falar mais nada, né? Eu coloco a minha mão na boca, né? Porque ele viu a grandeza de Deus, né? Então vamos terminar nossa lição, amados irmãos, nossa aula de hoje, citando a nossa divisa, né? No 3, 1, 2, 3, dá instrução ao sábio
e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, no nome de Jesus.